esta conta para estudar. Vou falar aqui um resumo rápido do livro Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, de Romeu Sasaki. Eu assisti o vídeo dele. Ele foca mais na questão da qualificação de trabalho para as pessoas com deficiências e seu pleno desenvolvimento, né? Ele fala no livro dele sobre o histórico, né, de como chegou até a inclusão, que é, primeiro houve a fase da exclusão, na qual as pessoas com deficiência elas eram ignoradas pela sociedade, elas eram perseguidas. Depois veio a fase da segregação, na qual instituições religiosas e filantrópicas tomavam conta dessas pessoas que eram excluídas da sociedade. Depois veio a fase da integração, que é um surgimento na qual começou a colocar as pessoas com deficiência dentro dos ambientes escolares, né? Lá pelo final da década de 80. E agora veio a fase da inclusão, onde os Estados Unidos, Canadá, Espanha e Itália foram os pioneiros desse tipo de inclusão dentro das escolas, lá por volta do início dos anos 90. Primeiro, preparar o aluno para o sucesso profissional e vida independente. Segundo, preparar a própria escola para incluir nela o aluno com deficiência. Não ver o aluno com deficiência como um pobre coitado. Não, tem que ver que ele tem capacidade sim de aprender conforme as suas condições e suas necessidades. Para que isso ocorra, deverá haver ação conjunta de todos. Todos têm que colaborar, todos têm que estar juntos. Aí ele fala aí sobre as sementes, né? Que foi o ideal da igualdade de oportunidades, foi um documento pela ONU em 1981, foi consagrado em 1983 no Programa Mundial de Ação Relativa a Pessoas com Deficiência. O direito da pessoa com deficiência à educação comum, que foi implícito na Declaração Mundial de Educação para Todos, aprovada pela ONU em 1990, e inspirou o nosso Plano Decenal de Educação para Todos. Na Unesco, registrou a Declaração de Salamanca em 1994, o conceito de inclusão na educação comum. A Assembleia Geral da ONU aprovou o documento de normas sobre a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência em 1996. É recente, mas impressionante, né? Como demorou. E ele fala aqui sobre as adaptações de salas comuns para a inclusão dos estudantes com deficiência. O impedimento auditivo, o professor deverá sentar-se na frente na sala, usar recursos visuais, falar claramente, aprender libras e estimular os outros estudantes a aprender. Crianças com distúrbios de comportamento, aplicar técnicas de modificação de comportamento, designar responsabilidades especiais, identificar seus pontos fortes, ignorar comportamentos inadequados quando possível, não levar tudo tão ao pé da letra, sabe? Focalizar em pontos bons e elogios, formar grupos de aprendizado cooperativo com instituições e metas claras. Crianças com dificuldade de aprendizagem, permitir o uso de máquina de escrever, que esse livro é bem antigo, né? Então, seria nesse caso permitir o uso de computadores, né? Ou até mesmo um colega para auxiliar, também pode ajudar bastante. Celular todo mundo tem. Usar gravador de áudio, dar exames orais, oferecer adaptações caneta Lumicolor para acompanhar a leitura, tarefas simplificadas, recursos visuais, etc. Crianças com impedimentos visuais ou cegueira, sentar-se na frente da sala, repetir conceitos de estudantes, gravar e ouvir em casa. E também se por acaso se a criança é totalmente cega, aí, poxa, falar como é que tá a sala naquele dia, fazer com que essa criança se, se identifique também presente na sala e não um segregado tá ali. Não, ele tem que se fazer presente, tem que colocar ele como agente, né? Como a Mantuan fala. Usar dramatização, escrever na lousa em letras grandes, caso essa criança tenha um pouco de visão.
Se o estudante ler braille, usar livros em braille e estimular os outros a aprender a braille também. Crianças com limitações motoras, fazer colegas se revezarem para ajudar, usar materiais pré-cortados, usar materiais que sejam fáceis de manusear, colocá-los próximo da saída da sala, né? Oferecer papéis adaptados para dramatizações, providenciar salas e outros espaços que sejam acessíveis a essas crianças. E crianças com deficiência mental, criar o sistema do companheiro, ter um amiguinho do lado, formar grupos de aprendizado cooperativo, contar histórias para ensinar conceitos abstratos, preparar versões simplificadas do material. E a característica da educação inclusiva é a meta de participação plena para todos os estudantes. Não tem diferenciação no aprendizado, todos vão aprender a mesma coisa, só que de uma forma diferente para que todos consigam aprender. Um forte senso de comunidade, o estudo e a celebração da diversidade, currículos e métodos que estão adaptados para necessidades individuais, parceria ativa com os pais, suporte suficiente para estudantes e a equipe da escola também. Esse é o livro de Romeu Sassá.